Olá, minha malta, tudo bem com vocês? Domingo, dia 24 de janeiro, estamos aqui e hoje vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na sexta-feira. Foi dado, né, entre aspas, né, a posse dos conselheiros e foi dada a posse para o senhor Jorge Salgado, que não estava marcado para essa data e acabou sendo cancelado logo depois, né, esse ato e vai ser feita na segunda-feira, dia 25. Isso já mostra como é que se respeitam. O que se coloca em papel não é para ser cumprido. Se tinha lá a data, por que fizeram e por que agora estão cancelando? Por que não valeu de sexta, tem que fazer de segunda? Então, é tudo muito complicado e, assim, mostra sinais preocupantes se isso acontecer, se isso persistir, que eu acho que não vai persistir, é uma opinião minha. Eu acho que isso vai cair, mas tudo bem. Se não cair, já começa muito mal. Muito mal. E muita gente não está falando isso. A imprensa nem comenta. Pouquíssima parte da imprensa comentou sobre isso. ESPN, Sport TV, ninguém falou nada sobre isso. Parece que não existiu nada. Tudo bem. O que a gente vai esperar dessa imprensa? Nada. E eu não espero nada. Vocês esperam alguma coisa? Eu não espero nada. Então, para mim, tudo normal. Mas o que eu venho querer dizer é o seguinte: o que aconteceu na sexta-feira foi um circo. Vamos cá pra nós, gente. Foi um circo de palhaço, tinha um monte. Isso é verdade. E muita cara de pau, gente. Sabe? Tem momentos ali que foi gritante. E eu vim aqui para falar mais sobre a atuação de uma pessoa que eu acho que chegou ao extremo do ridículo. Porque eu vou te falar, tem que ter muita falta de senso, falta de vergonha na cara. São 3 anos marretando o Campelo, são 3 anos lutando contra o Campelo. Tweets, então, nossa, perdi a quantidade de tweets que essa pessoa botou, criticando, metendo o pau, era só uma derrota do Vasco e pancada em cima dele. Não que ele não merecesse, merece até o dobro. Mas só que, se você tá batendo, não finge que bateu não, vai até o fim. Tô falando do senhor Júlio Brandt, é ele mesmo. O que ele fez na sexta-feira, o elogio rasgado ao Campelo, que estava lá sentado, que falou também que não iria participar e estava lá, é comovente. É comovente. Nossa, quase que eu chorei. Meu Deus do céu, até que ponto chega o ser humano, que isso é poder, só pode. Isso é poder. Não é possível 3 anos reclamando, 3 anos falando mal, 3 anos criticando. Aí chega na posse do Jorge Salgado, que é amigo, parceiro. Nós vimos aí imagens nas eleições. A gente sabe disso, tanto é que os advogados que estão militando pelo Salgado são da Sempre Vasco. Só que eu queria entender o seguinte: uma coisa não ficou bem falado, foi uma surpresa pra gente na hora lá, que estava acompanhando, né? Edmundo, Pedrinho e Felipe, por que pularam fora? Por que não fazem parte? O Pedrinho até seu motivo. Para o Felipe e o Edmundo, por que pularam fora? O Edmundo acho que não tem mais nenhum problema contratual, que ele não está mais na Fox. O Pedrinho, contrato de nada. O que aconteceu? Isso o seu Júlio Brandt tinha que falar. Por que não foram? Usaram eles de imagem para a campanha e do nada eles saem? Acho que no mínimo eles tinham que ter a vergonha na cara e o respeito para as pessoas que votaram neles. E explicar, no próprio canal que eles têm no YouTube, por que saíram? Por que pularam fora? Aconteceu alguma coisa? Vocês não querem contar? É isso? O do Pedrinho eu sei mais ou menos o que aconteceu. Agora, o do Felipe e do Edmundo que eu não consegui encaixar as peças ainda. Estamos correndo atrás ainda para tentar descobrir o real motivo desse afastamento, que é muito estranho. Mas eu queria só que vocês refletissem. Esse é o Vasco que vocês querem, com pessoas simuladas? Porque isso aí, desculpa, isso é o excesso do ridículo. O que foi feito
Eu vou botar um videozinho aí para vocês entenderem o que foi. É uma parte, tá? Eu não vou pegar hoje, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu não vou pegar. Eu vou pegar e que daria um resumo dos 3 anos, tá? Porque tem muito mais, tem críticas. É que daria de 1 ano. Foi uma matéria, um bate-boca ridículo, nossa, um baixo nível, do Campelo e o Júlio Brandt no programa da Fox, do Benja, Jogo Aberto, acho que o nome do programa é esse, que eles batem boca, aí o Júlio Brandt, ó, sentando a mamona em cima, foi chamado de mentiroso ao vivo, e depois tem esse discurso belo e emocionante, sincero, fraternoso com o Campelo. As coisas mudam de minuto a minuto, não é só Januário, hein? Isso muito me preocupa. Então, amigos, acompanha aí o vídeo aí. Me preocupa muito quando eu vejo o presidente do clube, no momento em que o clube vive, né, à beira de uma situação crítica no futebol, e está preocupado com política e não está preocupado com futebol. É um presidente que acumula VP de futebol, afinal de contas ele é o VP de futebol, acumula VP de futebol, fala de política o tempo inteiro, se omite ao falar do futebol, né, se omite o tempo inteiro quando o futebol está vivendo uma situação crítica e fica sempre fugindo para o lado político, que ele é o maior responsável pelo caos que o Vasco vive hoje. E sempre coloca a culpa em outra pessoa. Ou é no Júlio, ou é no conselho, ou é na oposição, ou é no adversário, no juiz. Enfim, nunca ele é culpado, né? Então eu trago aqui uma série de fatos aqui sobre isso, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria até fazer uma proposta. Porque ele falou aí, e do clube que ele descreveu, parece que é o Barcelona, o Manchester City, não é o Vasco. Né? O clube está uma maravilha, o clube está muito bom. Então eu proponho o seguinte, o próximo programa que a gente discuta fato ou fake, os fatos ou os fakes do Campelo, porque tudo que ele falou aí, a gente pode passar mais um programa provando com dados, com documentos, a verdade, né? Inclusive ele falou que eu descumpri acordos, né? Eu tenho provas de que quem descumpriu acordos foi ele, né? Quem traiu foi ele, né? E isso não precisa nem falar, não precisa voltar mais nisso, né, Campelo? Porque é até feio nesse momento falar sobre isso. Eu mesmo não falo mais sobre esse assunto. Eu passei esse assunto para trás, porque foi tão vergonhoso e é tão vergonhoso para a história do Vasco o que aconteceu, que a gente tem que passar isso adiante e andar para frente, porque o clube precisa respirar outros ares. E aliás, Campelo, foi por isso que nós batalhamos uma campanha inteira, e não para manter o status quo, manter o Eurico te manipulando, te operando, sendo teu chefe, como todo mundo sabe que é. Dizendo que está sepultado essa história, né? E por que então ele não espera a eleição de 2020? Porque a eleição acabou. Para mim, eu não falava mais em política, porque qual é o interesse que eu tenho de falar em política? Eu tenho interesse em gerir o clube, né? Então, ele deveria esperar 2020, mas não, está o tempo todo no Twitter, vê se eu entro em Twitter, se eu fico postando alguma coisa. Tá bom. E não, ele além de o tempo todo ficar postando, de ficar colocando, agora mesmo, colocou lá, graças ao Campelo nós vamos ter que torcer pelos outros. Isso não é política? Devia só torcer pelo Vasco. E o que a gente vê, ele torcer contra. Quanto a trazer provas, eu gostaria que ele trouxesse provas. Porque, falando em fatos e fakes, é fato que ele foi para a Europa discutir vinda de Eto'o, sabendo que eu seria o vice-presidente, e eu não participei de absolutamente nada. Isso é fato ou é fake? Então ele diz que eu me omito. Pelo contrário, não é o que os jogadores dizem. Eu boto a cara, eu tô lá. Eu vou lá dar satisfação para o jogador, eu vou lá falar com o jogador se atrasou o salário, se vai pagar, se não vai pagar. Eu estou sempre na frente, assumindo tudo. Na vitória ou na derrota, eu estou lá na frente. E isso é reconhecido pelos atletas, pelos jogadores. Tem depoimento dos jogadores falando isso, que estão super satisfeitos com a atuação. Então, pelo contrário, eu não boto a culpa em ninguém. Não transfiro a culpa do futebol para ninguém. Não transfiro a culpa dos resultados para absolutamente ninguém.
eu assumo tudo, como tenho assumido. Agora, o fato é que ele está sempre no contra, está sempre torcendo contra. Saiu, o Vasco foi mal, tem uma postagem. O Vasco não foi bem, tem uma postagem. Tem algum comentário. Quem é que faz política? Porque ele não exerce a função dele de conselheiro dentro do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo, como é o que se esperaria dele, e que trabalhasse pelo Vasco. Não ficando criando notícias, criando fatos, toda hora postando. Isso é fazer política. Vê se o meu Twitter tem postagem, vê se o meu Facebook tem postagem. Então, quando eu falo em política é porque eu sou provocado, como foi aqui. Por mim, a gente esquecia a política, deixava para 2020 discutir uma nova candidatura. Mas não é isso que a gente vê do eterno candidato Júlio Brandt. Se fudeu! Fomos a Paris contratar o Eto'o, fomos a Paris conversar com o Eto'o, como o Campelo sabia disso. Não sabia, não, fomos mentira fomos a reunião na Europa para conversar com uma empresa de material esportivo importante, que estaria aí dando suporte à vinda do Eto'o, né, pro Vasco. Agora, minha pergunta é o seguinte: por que o Campelo era a favor do acordo do HD? Pergunta para ele por que ele era a favor do acordo do HD e depois passou a ser contra. Por que nós estávamos juntos na ação que você participou lá no escritório do José Roberto Castro Neves? Era, inclusive, parte do processo para que a gente fizesse o acordo de abertura do HD, compromisso nosso, e depois você passou a ser contra. Por que isso? Depois de muito bate-boca... Quero agradecer ao presidente Alexandre Campelo pela dedicação que fez ao Vasco nos últimos 3 anos. Não é fácil. Imagina a dificuldade pela qual você passou ao longo desses 3 anos, tendo um conselho deliberativo em muitos momentos que Thiago elegeu, mas foi contra você, logo depois por questões aí que não eram feitas a nosso interesse do Vasco. Então, obrigado, Campelo, pela dedicação dos últimos 3 anos ao Vasco. Então, meus amigos, viram aí? Chega a ser engraçado, né? Assim, a gente tem que levar pro lado cômico, só pode. Não dá pra... Porque, sabe, eu não tenho mais palavras para descrever essa papagaiada toda que aconteceu. Acho que chega a beirar o ridículo. Pessoas que criticavam o Campelo hoje elogiam. Como assim? Vocês dão munição pra gente, depois reclamam. Olha isso. Que atitude é essa? Cara, é vergonhoso. Realmente é vergonhoso ver o Vasco com essas pessoas lá dentro. Seja o que Deus quiser. Mas eu ainda tenho fé. Tudo vai mudar. Vamos aguardar que a verdade vai chegar um dia. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Um bom domingo para todos vocês. E fui!